As pessoas, elas não sabem o que elas querem de fato. E se você não mostra para elas, se você não consegue abrir a mente delas, fazer com que elas enxerguem o que elas possuem, o que elas poderiam possuir, você jamais vai conseguir apresentar uma mudança. Meu primeiro momento, quando eu iniciei os meus vídeos, a intenção era levar o que existia nos Estados Unidos para o Brasil, pois eu nunca tive a intenção de viver nos Estados Unidos. Eu vim para cá para criar um projeto de ganhar 3 vezes, 4 vezes mais, porque eu ganharia em dólar, para resolver os meus problemas no Brasil, que até naquele momento eu entendia que eu não tinha solução. O país estava entrando em recessão economicamente, com uma série de dificuldades para os empresários, e eu me enxerguei num problema que eu não entrei nele, mas me colocaram, eu precisava sair. Então eu vim exclusivamente com a intenção da moeda, que na conversão eu reduzi o meu problema 4 vezes, mas hoje eu tenho consciência que eu fiz 20 em 2. Algumas pessoas começaram a me atacar. E eu entrei no perfil de algumas dessas pessoas, todas são imigrantes ilegais, que acreditam que os Estados Unidos não é o paraíso no qual eu vendo nos meus vídeos. O que eu também observo? Que um outro lado de residentes que moram aqui, que confirmam tudo que eu falo, que são pessoas empolgadíssimas, comentam e participam dos meus vídeos, são pessoas que vieram de uma forma legal e fizeram a coisa certa. Então, não existe as pessoas são igual ao Luiz Miranda ou não. Cada um tem sua história. Cada um tem condição de realizar o seu sonho. A diferença é o caminho que você traça. Você pode escolher o caminho mais rápido e aparentemente o melhor, e no final você vai descobrir que ele é o mais árduo, o cheio de espinhos, e dificilmente você vai ter uma boa história para contar. A diferença é de você escolher o mais longo, um caminho mais técnico, um caminho que às vezes não se realiza no primeiro momento. Eu demorei 3 anos para conseguir sair do Brasil, depois do dia que eu tomei a decisão. E chegando aqui, eu não tinha o capital para fazer o meu visto. Eu não tinha condição de ser um residente legal. Então eu, como turista, empreendi aqui, galguei o meu capital necessário para poder aplicar o visto de L1, que foi o meu visto que eu apliquei, que me deu a liberdade de viver legalmente nesse país, com Social Security, e ter o Green Card. Mas eu não tinha o dinheiro. A diferença é que eu me planejei. E as pessoas não querem o caminho mais longo, as pessoas não querem o caminho árduo. Elas querem um caminho fácil. E depois elas vão pagar um preço muito caro por isso. E querem dizer que a culpa é que os Estados Unidos não é tão bom ou não seja tão justo. Eu discordo. Os Estados Unidos é um país que foi feito para aqueles que estão dispostos a suarem a camisa, de fazer a coisa certa e conquistarem o que nós hoje, infelizmente, no Brasil, não enxergamos mais o horizonte para isso. Não, eu não me vejo vivendo no sul americano. Eu me vejo vivendo num país que não tem inflação. Eu me vejo vivendo num país onde o meu cliente, quando compra na minha empresa no cartão de crédito, meia-noite de dinheiro está na minha conta. Eu me vejo num país onde eu não recebo cheque sem fundos. Eu me vejo num país onde eu conto com a segurança pública que funciona de fato, verdade. Onde meus filhos não precisam estudar na escola privada para ter qualidade de ensino. Eu me vejo num país justo. Não é um sonho que os Estados Unidos proporcionam. Tanto que você tem vários americanos que criticam algumas falhas do sistema. Mas eu acho que é um país justo. É um país que chegou mais perto do que eu tento pregar nos meus filhos. Liberdade com responsabilidade. Eu vou te dizer o que é felicidade para mim. Felicidade é a expectativa em comparação com a realidade. Eu nunca tive expectativa de ser uma pessoa bem-sucedida, eu nunca tive expectativa de ser um cara espetacular, eu nunca tive expectativa de ser famoso, de tão pouco vencer nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas me perguntam, você é feliz nos Estados Unidos? Eu pergunto, depende como, ou referente aqui, essa pergunta. Porque se for pela distância que eu estou do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, eu diria que seria muito difícil eu ser feliz aqui. Mas se você for olhar para o contexto geral, que eu proporcionei para os meus filhos, para minha esposa, o quesito segurança, educação, futuro, e o fato de que eu posso hoje, com muito trabalho, comprar uma passagem, trazer minha mãe, como está vindo agora no próximo mês, trazer os meus familiares para cá, eu ir lá visitá-los, porque eu não optei, eu não me permiti ficar aqui ilegalmente, onde eu criaria um bloqueio, um impedimento
de poder visitar meus familiares. Isso eu consigo construir a minha felicidade. Então eu posso dizer que eu estaria feliz em qualquer lugar do mundo. Mas nos Estados Unidos eu tenho um fator facilitador que me deixa tranquilo para poder viver uma vida feliz. Hoje, se eu tomaria a mesma decisão de vir embora, no atual cenário do Brasil, eu acho que quem tem condição, quem tem capital, quem tem estrutura psicológica para sair do Brasil hoje, e não só Estados Unidos, mas vários outros países do primeiro mundo, se você pode proporcionar segurança para sua família, se você pode proporcionar um futuro melhor para sua família, eu sem dúvidas faria tudo de novo. Bom, essa pergunta até dura, né? É difícil de responder. Se a pessoa não tem condição financeira, se ela não tem um perfil para ser contratada por uma empresa, porque não necessariamente você precisa investir como empreender. Você pode ter um currículo muito bom e ser contratado por uma empresa americana, buscando isso inclusive no LinkedIn, que você tem vários anúncios de empresa americana contratando no mundo. Elas estão dispostas a aplicar o visto para você. Se você não tem esse perfil profissional, se você não tem capital, você está desesperado por sair do país, você é idêntico a mim há 3 anos atrás. Eu estava fodido, cheio de dívidas, cheio de problemas. Demorei 3 anos construindo um cenário para conseguir fazer. Então eu economizei todas as minhas finanças, me programei para isso, juntei um capitalzinho, eu tinha só $20 mil, montei um processo totalmente diferente do que as pessoas que têm condição financeira fariam. Vim para os Estados Unidos, empreendi, porque me disseram que se eu trabalhasse eu teria o meu direito de aplicar um visto. Então eu não trabalhei legalmente, eu empreendi nesse país como qualquer um cidadão hoje que não tem a capital, mas tem uma brilhante ideia, tem força de vontade, tem raça, aquela raça que só nós brasileiros temos. E eu botei tudo isso para fora. Virei carregador de caixa, mas eu não me arrependo. Em um ano eu tinha um capital para aplicar o E1, que era um capital de $100 mil. Não foi fácil. Foi muito difícil, mas eu noto que pessoas aqui estão dispostas a trabalhar de paycheck by paycheck. Elas estão dispostas a ganhar $2 mil, $3 mil e estão contentes com isso. E eu não estava disposto a isso. Eu precisava reunir 100 mil em um ano. Eu fiz de tudo para fazer, consegui. E eu sou um exemplo de que é possível, mas eu sei que nem todo mundo tem essa fé. Eu acho que falta muito disso. Fé, confiança em si mesmo, de que você é capaz, de que você consegue. E o mínimo que você vai ter que conseguir é um visto turista. Eu tinha um visto turista já. Era o que eu precisava para poder aplicar todas as teorias que eu tinha junto com a prática. E a realidade não foi tão linda quanto eu imaginava, mas se realizou. O importante, na minha opinião, é o resultado final. Bom, quando eu cheguei aqui, eu tive alguns problemas emocionais muito fortes. Eu não só estava passando por um problema no meu país, como eu tive um choque cultural muito grande com a minha família. Eu peguei minha filha chorando várias vezes no quarto. E ela tentava esconder isso de mim porque ela sabia que eu não tinha muita saída. Eu tinha que tentar. Os meus amigos que não fizeram o que eu fiz, que estavam prontos para vir, desistiram, até hoje eles estão presos no Brasil, com a dor de que deveriam ter vindo. A moeda que aumentou muito, desvalorizou demais o real, o dólar subiu. O capital dele foi se deteriorando, imóveis que essas pessoas possuem não conseguem vender hoje. E eu muito jovem, eu escutei uma coisa do meu pai, na época então ele estava me corrigindo, que ele falou assim: eu prefiro ver você chorando hoje, fazer você chorar agora, do que chorar por você depois. Eu estou te deixando pronto para o mundo. Por mais que eu tenha algumas mágoas, que eu acho que meu pai foi muito duro comigo, eu sou obrigado a concordar com meu pai, me deixou pronto para o mundo. E quando eu via minha filha chorando, meu coração rasgava. Mas eu sabia que depois que ela aprendesse o idioma, depois que ela conseguisse conquistar seus coleguinhas na escola, depois que ela se familiarizasse mais, eu teria feito a coisa certa. Então, eu acho que eu não errei em nenhum momento na minha decisão. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi acertada, mas não foi nada fácil, psicologicamente falando. Eu sofri muito, não só pela mudança ter sido muito drástica, como por ter problemas, pessoas me acusando de algo que eu não fiz. E você vive num país onde todo mundo quer encontrar um culpado para todos os problemas, todo mundo estava passando problema no momento que eu vim. Eu noto que não mudou nada, pelo contrário, os problemas cresceram.
Agora nós temos problemas maiores. Antes nós tínhamos um problema da economia, a indecisão se realmente o governo ia se manter ou não, se iria impeachment ou não. Toda aquela confusão política, ela trouxe um problema para o nosso país econômico. Mas hoje nós temos um problema de desordem total. Nós chegamos a um ponto onde você não sabe mais qual vai ser o futuro do Brasil. Nós temos de A a Z, de todos os políticos, empresários envolvidos em crimes, em rolos. Você tem a polícia desmotivada, policiais. As pessoas que mais me procuram, inclusive, para ir embora, são policiais. Porque eles exercem uma profissão onde ele não tem o direito de exercer a profissão dele. Ele não tem o direito de prender um bandido, ele não tem o direito de agir. Porque se ele agir, o próprio Ministério Público vai contra ele, que deveria estar ao lado dele lutando para acabar com a criminalidade no país. Então, hoje o brasileiro vive um problema que não sei qual vai ser o futuro do meu país. Eu sinto muita pena. Eu acho que muito do que eu faço hoje é porque eu gostaria que todos tivessem tido a mesma oportunidade que eu tive. Os segredos da América. Uau! Você sabe que quando um ilegal me critica, são os únicos que me criticam. Engraçado que eu não vejo pessoas legalizadas. Eu sei o seguinte, eu vejo pessoas que são legalizadas, mas que foram ilegais por longo tempo, arrumaram um casamentozinho, arrumaram um esqueminha e se legalizaram. Óbvio que eu tenho um monte de amigo legal, que são pessoas maravilhosas, que tomaram a decisão errada e que concordam comigo, concordam com os meus filhos, concordam com o que eu faço. E eles brincam assim comigo, eles comentam, Luiz, eles falam sempre que eu possuo o segredo da América e que se eles tivessem me conhecido naquele tempo, bom, naquele tempo eu não sabia nada, eles teriam tomado outro caminho, teriam tido outro rumo. E eu sinto que eu sou muito criticado porque as pessoas que não americanizaram no meu nível, no nível que eu americanizei, elas não conseguem entender o que passa na minha vida. Elas não conseguem entender o que é ter um credit card, o que é ter um social security. Elas não conseguem entender como é bom você ter crédito para você comprar um imóvel, para você comprar um carro, sem ter dinheiro. Tem umas pessoas que falam, cara, vive um padrão fora do normal. Não, eu vivo o padrão do americano. Eu vivo o padrão daquele cara que construiu um nome aqui nesse país, respeitando as regras desse país. Então eu segui todas as regras, não só do credit card, mas as regras sociais. Os meus vizinhos são todos meus amigos. Eu faço barbecue com os meus vizinhos. Eu faço momentos com eles, eu tenho momentos com eles que é momento de assar hambúrguer na grelha, cara. Eu não tenho que assar só picanha. Tem um momento de assar e botar dentro de um pão e chamar aquilo de churrasco. Eu aprendi, sim, que os segredos da América não só estão na compra de um carro, na compra de um imóvel, no aluguel, como respeitar a cultura deles. Nós estamos no país deles. Se você aprender a respeitar a cultura do americano, você vai perceber que você vai continuar sendo brasileiro dentro do seu coração. Mas você vai ser bem sucedido como os americanos que se esforçam nesse país, que trabalham com honestidade, que trabalham com dignidade, são. Sem sombra de dúvidas, o grande problema da maioria dos imigrantes, não só brasileiros, na grande maioria deles, inclusive da América Latina, o grande problema deles é que eles vêm para cá viver do sol do americano, mas não respeitam o americano.